de trabalho é muito importante assim a pessoa ir percebendo a sua vida. E cada um tem que perceber que a vida da pessoa é dentro da pessoa. Então ela tem que lembrar assim que ela tem muita importância para ela mesma. Então nosso trabalho possibilita que a pessoa tenha sempre um tempo para ela perceber-se. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é a solenidade da estrela radiante. Cada pessoa tem que observar que a vida, independente da pessoa, ela vai tendo as apartações, vai tendo a separação. Então a pessoa tem que lembrar assim que se ela fica ligada na luz, conhecendo o livro Na Luz da Verdade, ela vai tendo opção de fazer a apartação, de fazer a separação. Se uma pessoa descuida na sua vida, fica longe dos ensinos, ela é separada. É diferente quando uma pessoa tem a possibilidade de apartar-se e daquele que não teve a oportunidade e ele é separado. Então o ser humano ele tem que caminhar na Terra fazendo as coisas de acordo com o Criador. Nós temos que lembrarmos assim que os ensinos vieram de cima, não saiu do meio dos seres humanos. E os seres humanos têm que esforçar para compreender os ensinos. Então, à medida que cada um esforça-se, ele tem que lembrar assim que ele é que tem que elevar-se, justamente porque vieram de cima e ele tem que compreender. Então, cada espírito humano tem que lembrar assim que quando ele esforça para conhecer os ensinos, estudar o livro Na Luz da Verdade, tem uma coisa muito importante. Todas as nossas limitações se encontram num nível. Quando a pessoa procura elevar-se através dos ensinos dentro da pessoa, existe uma calma. Não é que a pessoa agora está passiva, que está numa condição de uma aceitação. Ela elevou-se. Então aquelas limitações que apresentavam anteriormente, a pessoa com a elevação dela, aquilo diminuiu a pressão que existe. Então nós temos uma pressão dentro de nós e um anseio. Então, toda época da nossa vida, nós temos esta condição interna que quando a pessoa evolui um pouco, ela vê que esse é um anseio que o Criador nos possibilita que nós tenhamos para nós sempre termos a lembrança da luz e voltarmos para a luz. O estudo, ele possibilita esta condição e a pessoa tem que lembrar assim. Quando fala que uma pessoa é humilde, é uma condição interna, não é uma condição externa da vida que a pessoa tem de pouco recurso financeiro ou de morar num bairro distante. A condição interna é que dá a possibilidade da pessoa elevar-se. Para receber um auxílio, a pessoa tem que ter esta condição interna. Fica bem fácil assim da gente observar. No caso de crianças, uma criança com mais idade um pouco do que outros, que tem determinada habilidade com afazeres, com brinquedos. Aquela habilidade daquele que é mais velho, ele domina bem aquela atividade e ele quer transmitir aquela habilidade para os mais novos. Então, um dos mais novos se encontra muito disperso. E ele dá as orientações para aquele que se encontra disperso, que daquela maneira, do jeito que ele está comportando, ele não vai ensiná-lo. Põe aquele de lado. E depois ele continua transmitindo e ele sai daquela localidade e vai colocar em prática aquelas informações e aquelas instruções. Aquele que não quis seguir a orientação, devido ao descuido que estava apresentando, ele muda a maneira e procura aquele mais velho para que ele receba aquelas orientações. Esta condição desse que foi excluído, que depois ele teve uma modificação, é uma condição de humildade. E ele segue as orientações daquele que estava orientando. Então, na nossa vida interna, nós temos que ter dentro de nós a condição interna de humildade, de ter a
clareza que os ensinos vêm de cima. Não temos assim a condição de perceber que o Criador, os mensageiros que o Criador nos enviou, o Filho de Deus, o Filho do Homem, não saiu do meio dos seres humanos, eles vieram de cima. Essa condição hierárquica não tem aquela condição assim de como se fôssemos iguais. O Filho de Deus, quando ele veio e usou os trajes que usavam-se naquela época. E nós temos que lembrarmos assim, que ele usava também elegantemente. O Filho do Homem, o mesmo procedimento. Então ele teve que comportar-se da mesma maneira que um ser humano comporta-se, com as suas vestes de matéria grosseira. Então essa diferença, nós temos que lembrarmos assim, que existem seres humanos que são muito importantes na matéria grosseira. O jeito que esses seres humanos atuaram e atuam. Nós vemos assim, por exemplo, aquele que trouxe o invento da caneta, outro que tem o conhecimento de ervas, outro que descobriu uma vacina que salva milhares e milhares de pessoas anualmente. Então esses seres humanos na matéria grosseira, eles são muito importantes e eles têm uma qualidade diferente dos seres humanos comuns. Para percebermos esta qualidade, nós temos que lembrarmos que não é com o raciocínio. O raciocínio ele trabalha com a matéria grosseira, mas tem coisa superior à matéria grosseira. Nós vemos assim o trabalho de um mestre, aquele que tem o conhecimento de determinadas funções, não é com a matéria grosseira. E nós sabemos assim que sempre existiram os oficiais nas profissões. E muitas vezes esses oficiais já nasceram prontos, já vieram com as qualidades. No nosso meio, na nossa vida, existe esta condição assim. E se observarmos, nós vamos confirmar assim que existem muitos seres humanos que apresentam uma qualidade superior do que a qualidade mediana. Não é porque a pessoa fez o curso em uma faculdade. E aí a gente observa assim a condição da avó, do avô, de outros que não fizeram o curso e apresentaram muitas qualificações. Então a pessoa tem que lembrar que o curso vai dar uma informação, mas que a qualificação da pessoa é um trabalho interno. A mesma coisa nós temos que fazermos com os ensinos que o Criador colocou na criação, que nos enviou, que é uma condição de cima para baixo e que nós temos que nos esforçarmos diariamente. E nós temos que lembrarmos assim, que independente da pessoa, o corpo tem a vida, tem a manifestação. Cada indivíduo tem que dar ao corpo aquilo que ele necessita. Necessita da água, precisa de bebê-la, necessita do alimento sólido, precisa de ingeri-lo. E nós ficamos também muito felizes quando nós utilizamos nossa visão. E aqueles que não têm a visão, também eles ouvem o relato daquilo que está sendo visto. E eles ficam felizes. E aqueles que não têm a audição, está ouvindo um instrumento, está tendo uma manifestação com instrumentos musicais, ele tem uma qualidade de pôr a mão naquele instrumento e sentir a vibração. Então nós temos todas as qualidades para termos de tudo. E que nós temos que desenvolver a qualidade que é a diferença que existe do espírito e da matéria grosseira. Então os ensinos é para o espírito. E do jeito que o Filho de Deus comportou-se na matéria grosseira, com a sua elegância, com os seus trajes, com a sua polidez, nós temos que lembrarmos assim que ele veio de cima e apresentou-se assim. E que se nós quisermos caminharmos degraus acima, nós temos que ter o mesmo tipo de comportamento. Nós temos que aprofundar nos ensinos. Isso fica bem fácil assim de observar num trabalho que a pessoa está executando. E tem muitas vezes
um entrave naquela função. Hoje, muitas vezes, os instrumentos eletroeletrônicos, eles trocam toda uma parte que apresenta defeito. Mas num período recente anterior, não se trocava toda a parte. Então, aqueles profissionais procuravam o defeito naquela parte e encontravam o defeito. Muitos falam assim, eu tive a ideia de fazer assim. Então, esse é o termo que a pessoa utiliza. Uma outra profissão, a pessoa fala assim, bom, eu aprendi a fazer isso porque eu já fiz dezenas de vezes, eu fiz centenas de vezes, muitas milhares de vezes eu já fiz essa função. Então hoje eu tenho facilidade para fazer essa função. Então na nossa vida diária a pessoa tem que lembrar assim, que ela tem que esforçar para ver a diferença que existe das coisas na matéria grosseira e da maneira que existe para resolver aquilo na matéria grosseira, através das vivências, através daquela condição muito importante que muitos falam assim, através da intuição. Mas nós sabemos assim que a intuição é a manifestação do espírito. Isso, numa pequena prática, nós vemos assim que a pessoa fala que ela foi intuída. Mas essa qualidade nós temos que trazer para conhecer os ensinos, para nos elevarmos. E nós temos que fazer esse esforço. O Criador enviou o Filho de Deus, enviou o Filho do Homem para nos auxiliar e que eles vieram de cima e que o jeito que eles têm não é com a medida humana que nós podemos fazer a avaliação deles, é diferente. Então, na medida humana, o ser humano está sempre acostumado a avaliar as pessoas. E é bem interessante, porque quando a pessoa estuda as representações, então ela fica habilidosa em fazer determinadas representações. Aquele que não a conhece pensa que aquela representação é o ato verdadeiro, mas a pessoa assimilou e desenvolveu o jeito de fazer com que apresentasse como se fosse verdadeiro. Mas com a qualidade do espírito, aquilo que é. Não tem mais ou menos, não tem como uma simulação. Então, no nosso dia a dia, nós temos que lembrarmos que nós temos que nos tornarmos qualificados. E a qualificação é nesta condição bem importante. Do jeito que uma pessoa tem uma responsabilidade, ele também tem aquela condição muito importante de ser um exemplo. E nós temos que lembrarmos que nós temos que desenvolver uma maneira de nos aproximarmos dos ensinos, de nos qualificarmos. E lembrar assim que os ensinos vieram de cima e que o ser humano tem a condição de subir, de melhorar. A pessoa tem que lembrar assim que o Criador nos espera, mas o ser humano tem que caminhar até Ele. E é bem simples, porque se uma pessoa quer um trabalho, ela tem que ir até o ambiente de trabalho. E ela tem que executar o trabalho naquela localidade e ela tem que ficar aquele tempo naquela localidade. Então, para nós melhorarmos um pouco, nós temos que ter um tempo durante a nossa vida, durante o nosso dia, para conhecer os ensinos. E depois tem aquela coisa assim que muitas pessoas falam que não tem tempo. Mas para a vida do raciocínio, para a vida da matéria grosseira, para a pessoa ser vista, então ela tem tempo. Mas e para a vida dela? Então estudar o livro Na Luz da Verdade é essa a diferença. A solenidade da estrela radiante é muito importante a pessoa lembrar assim, que ela é que tem que qualificar. E ela tem que lembrar que o Filho do Homem veio de cima, ele não saiu do nosso meio. E que nós temos que lembrarmos assim, que as irradiações da estrela, ela vai fazendo as apartações, as diferenças. E que para uma pessoa ter uma opção na vida de não ser apartada, mas ela apartar-se, ela é que tem que ter o conhecimento dos ensinos. E tem que lembrar que é muito importante quando uma pessoa trabalha numa empresa,
e ela qualificou e ela galgou os degraus daquela empresa, ou então ela pediu demissão daquela empresa. Ela fez isto. Ela não foi separada da empresa, ela teve a opção. Na separação do joio e do trigo, o espírito humano tem que lembrar assim, que é ele que tem que qualificar-se para ele apartar-se. E nós sabemos também que quando uma pessoa prontifica em esforçar para assimilar os ensinos, também os laços ruins da sua vida, os laços difíceis, pode ser de amizade, pode ser de marido com mulher, pode ser de mulher com marido, pode ser de filhos, pode ser de irmãos. Esses laços também são cortados. Dentro da pessoa, ela muda a sua irradiação. Do jeito que a pessoa faz um esforço para qualificar naquela empresa, para galgar os degraus daquela empresa, ou para migrar para outra empresa, também nós fazemos esse trabalho dentro de nós com as nossas irradiações. E nós vamos fazendo as diferenças de tudo. Então muitas pessoas alimentam pelo prazer do alimento, pelo prazer do paladar que aquele alimento proporciona. Mas uma qualidade diferente é a pessoa conhecer o alimento e alimentar-se, porque o seu corpo necessita daquele alimento. Então a pessoa vai fazendo opções na vida. Assim, desta maneira é bem fácil assim de compreender. Quando uma pessoa vai para uma recepção, naquela recepção vai oferecer alimentos, e a pessoa é muito cuidadosa com o costume que ela tem da sua alimentação, então ela vai para aquela recepção alimentada. Chegando lá, ela tem opção do que ela vai comer, do que ela não vai comer, e se ela vai comer. Então, na nossa vida, a pessoa tem que entrar nesta condição assim. Se ela trabalha com os ensinos, dentro dela, naquela condição de humildade, de simplicidade, de fazer a diferença, que a humildade e a simplicidade é uma condição interna, de colocar-se no grau em que ela se encontra, que não está relacionado a ela ter muito recurso financeiro ou não ter recurso financeiro, ela então vai fazendo as apartações. E ela vai apresentando dentro dela esta condição muito importante. Então, o esforço nosso de todos os dias tem muita importância se a pessoa tem o conhecimento dos ensinos e o grau em que ela se encontra em relação aos ensinos. Porque observando a vida do pai, a vida do irmão do pai, a vida de um conhecido do pai que já se encontra há algumas décadas na nossa frente, nós vamos confirmando assim que se tivessem tido um tempo diariamente para conhecer o livro Na Luz da Verdade, o futuro deles teriam sido melhores, com mais sabedoria, com mais segurança interna, estariam norteados. Mas só que nós temos essa constituição dos nossos pais. Então o nosso esforço é um esforço dobrado para conhecer os ensinos e esforçar para que a nossa constituição fique qualificada com a constituição dos ensinos. Então tem uma referência muito importante assim, que a pessoa tem que vestir a camisa da empresa. Isso quer dizer que aquele funcionário se encontra de prontidão para atender aquela empresa e se encontra qualificado naquela função que ele está. Mas isso tem um tempo. Independente dele dedicar-se toda essa condição para a empresa, muitos acordam de madrugada e o corpo ainda não encontra-se naquela condição de ter tido uma recomposição orgânica. O que acontece? Que aquele espírito não está recebendo material. Para ele, tudo aquilo que está sendo para fora feito não tem importância nenhuma para o espírito. Só vai ter importância para o espírito quando a pessoa dedica um tempo para ela, para refletir. Isso fica bem fácil assim no caso do terceiro mandamento. A pessoa tem que dedicar um dia da semana para ir refletindo, para ir alinhando se aquilo que está sendo feito está correto. Então muitas pessoas falam assim que o que tem importância é o que ele proporciona para os seus filhos,
Muitos falam assim que aquilo que ele faz para sua companheira e aquilo que ele faz para os seus filhos, aquilo que é importante. Mas a gente sabe que o filho vai embora, que aquilo que é feito para a companheira tem uma importância relativa. Mas aquilo que está sendo feito para ele mesmo, então a mesma coisa acontece com a companheira. Aquilo que está sendo feito para ela mesma. Estudar o livro Na Luz da Verdade vai tendo esta condição muito importante. A solenidade da estrela radiante. Cada espírito humano sabe assim que as irradiações da estrela, elas atuam, essas irradiações, elas vão possibilitando assim as apartações. Para a pessoa não ser apartada, ela é que tem que ter o conhecimento dos ensinos, ela que tem que trazer o conhecimento para a vida dela. Porque normalmente as pessoas levam os problemas dela para suas orações, para suas meditações. É diferente, nós temos que trazer o conhecimento dos ensinos para o nosso dia a dia. Então a nossa carne, o nosso sangue está impregnado com os ensinos. Então a nossa irradiação vai ser uma irradiação diferente. As irradiações da estrela, ela vai atuando e vai atuando também no cérebro da pessoa, porque nós sabemos assim que cada parte do cérebro tem relação com um órgão, com uma víscera, e cada parte do corpo também tem uma relação com os órgãos, com as vísceras. Então as partes que se encontram enfraquecidas, essas partes serão enfraquecidas. Então isso é bem simples assim, porque uma pessoa que se encontra trabalhando com ela, percebendo-se, ela então não é substituída na empresa. E aquele que não está trabalhando, que se encontra descuidado, então ele é substituído. Isso na vida diária é bem simples assim, porque no caso daquela criança que queria ter o conhecimento do funcionamento daquele brinquedo, ter aquela habilidade motora, da maneira daquele brinquedo dar a ela aquela condição muito importante de satisfação de ter aquele conhecimento, ele entrou na condição de seguir a orientação daquele que era veterano. E ele seguiu. E ele passou a ter o conhecimento. Quando uma pessoa faz uma coisa que apresenta uma coerência, aquele que recebe a coerência, dentro dele ficou marcado. Então, na sequência do tempo, se ele precisar, ele vai utilizar do mesmo sistema que utilizaram com ele. A solenidade da estrela radiante, ela vivifica e ela também traz a espada. Então, se a pessoa se encontra enfraquecida, a espada atua. E essa espada são os raios que o Criador emite para a criação. Se a pessoa encontra-se fortalecida, esses raios também fortalecem. Então, a mesma coisa acontece com o alimento. Se a pessoa se encontra enfraquecida, não tem como ela comer quantidades. Não vai ter uma assimilação. Se ela encontra fortalecida, então aquela quantidade de alimentos que ela está recebendo, ela então vai ficar mais fortalecida. A humildade é a pessoa perceber o grau em que ela se encontra e fazendo o esforço para melhorar este grau. Então ela está sabendo que na quantidade de alimentos ela não vai assimilar. Mas numa quantidade menor, ela então vai ter uma assimilação e vai possibilitar o corpo ficar mais fortalecido. Então a nossa dedicação com os ensinos é da mesma maneira. A pessoa tem que acostumar a assimilar os ensinos. E ela tem que fazer o trabalho de trazer os ensinos para o seu dia a dia. Tem uma diferença muito grande assim, porque através dos milênios foram também degradados os ensinos. As grandiosidades dos ensinos que Jesus trouxe foram degradados. Traz sempre para aquela condição que fica de acordo com aquele que está transmitindo, de acordo com aqueles que estão ouvindo. Mas não pode ser assim. Então os ensinos, eles se encontram numa condição elevada.
E a pessoa tem que lembrar assim que ela tem que fazer esforço para compreender os ensinos. E nós também não podemos pegar partes isoladas dos ensinos, nós temos que pegar o todo. Então fica bem fácil assim de a pessoa compreender que quando ela tem uma moradia, ela tem que conhecer todas as partes daquela moradia. E ela tem que observar assim como aquela moradia está sendo utilizada. Numa sequência, ela tem que aprender a dar utilidade para aquela moradia. É muito importante assim a simplicidade que a pessoa tem que ter, lembrando que a simplicidade é uma condição interna, não é batendo no peito dizendo assim que não sou como aquele pecador, não faz aquelas funções como precisaria de ser feita. Eu tenho que ver como é que eu estou me procedendo comigo mesmo, o trabalho que eu estou fazendo comigo para eu me conhecer. Então a referência de conhecer-se é muito importante, porque é comum de falar assim que um homem e uma mulher só se conhecem depois que comeram junto tantos anos. E então a gente sabe assim que através dos anos vai apresentando aquelas tendências que a pessoa tem. Mas cada um pode ter muitas tendências, mas tem que lembrar assim da nobreza, da polidez, da consideração, da bondade. Então esse esforço é a vida toda e a pessoa tem que lembrar assim que não adianta fazer uma parte daquilo que ele é responsável. Ele tem que fazer toda a parte e fazer mais um pouco ainda. Então sempre vamos nos qualificando à medida em que vamos observando. Toda época nós temos que fazer um trabalho assim, de continuar nos observando, de ver como nós nos encontramos e qual o procedimento melhor para a nossa vida interna. Então os ensinos eles vieram de cima. Tem que lembrar assim que cada ser humano se encontra num grau de desenvolvimento e para fazer a diferença de um ser humano para o outro é como a pessoa dedica-se mais tempo em conhecer os ensinos. Não é separando das pessoas que a pessoa vai evoluir, é convivendo com todos e a maneira que cada um tem que ter para continuar melhorando. Então, conhecer o livro na luz da verdade e observando a maneira que a pessoa tem de lembrar assim que os ensinos que Jesus trouxe, eles foram degradados, sempre trabalhando de uma maneira que agrada a pessoa, mas os ensinos não estão para agradar a pessoas, porque eles são orientações, advertências. Isso é bem importante, porque a realização de uma pessoa na vida de matéria grosseira não é somente constituir família e possibilitar os meios de sobrevivência, de prazeres para aquela família. É como a pessoa está usando dos ensinos para ela mesma, para ela qualificar-se, para ela, quando largar o corpo de matéria grosseira, ela não entrar no plano de matéria fina empobrecida. Porque todas as coisas da matéria grosseira ficarão na matéria grosseira. Então nós temos que lembrarmos assim, que nós vivemos na Terra, que o Criador nos possibilitou e que nós temos que melhorar a qualidade da nossa Terra e que nós temos que lembrarmos assim que a Terra não é dos espíritos humanos, é uma habitação que o Criador possibilitou para os espíritos humanos. Então a solenidade da estrela radiante é sempre lembrando assim que os ensinos vieram de cima, que não surgiu do meio dos seres humanos, que os seres humanos têm que esforçar para compreender os ensinos e elevarem-se para que possam voltar para a pátria do Espírito.